Senhoras e senhores, preparem-se! O Vaticano tem um novo comandante. Ele não vem de Roma, nem de Buenos Aires. Ele vem de Illinois. E o nome em que ele escolheu para o seu papado é Leão XIV. Um papa que confunde os progressistas e intriga os conservadores. Hoje, no Direita Nova York, vamos mergulhar no que esse pontífice pode representar para o mundo e principalmente para nós conservadores. E para isso, tá aqui comigo o nosso convidado Adriano, que há poucos dias atrás veio contundente com o conclave, né? E falou muito sobre o Leão XIII. Os comentários também sempre venenosos do nosso Xandinho. Mas, Adriano, vamos direto ao ponto. Quem é esse Papa e o que a gente sabe sobre ele até agora, Adriano? Salve, salve, amigos. Fico feliz de estar de volta aqui. Tive a oportunidade de falar sobre o conclave, que fluiu bastante a nossa conversa. Inclusive falamos bastante de Leão XIII, do Papa Leão XIII, que é um Papa... Sim, teve muitos comentários e teve diversas visualizações aí. E as pessoas gostaram muito, né? Muito obrigado mais uma vez, né? Pela enciclopédia que nós temos aqui, né, Xandinho? Enciclopédia. Bondade sua. Eu fiquei feliz porque é um assunto que eu gosto muito, eu tenho acompanhado a história da igreja, sou católico e é um assunto que eu acho muito interessante. Inclusive, a gente vê que o conclave, o noticiário, todas as pessoas falando dele e todas as redes, uma coisa engessada, né? Também, entendeu? Aquele pessoal da mídia tradicional, entendeu? Tentando parecer entendido em igreja católica, teólogos que apareceram de tudo quanto é lado. E não é igual nós aqui, né? Uma conversa amigável e, né? Aqui a gente vai discorrendo uma conversa mais informal, né? Então eu não sou nenhum vaticanista, não somos especialistas no assunto, mas estamos de olho no que está acontecendo. E o mais interessante é que os católicos, os fiéis, os devotos, as pessoas que amam a igreja... E os do contra também, né? Os anticlericais, os alienados, os comunistas, os petistas, tudo quanto é tipo de gente. Tá tudo ali, né? Os agnósticos, tudo gente querendo saber quem ia ser o Papa, né? Isso é muito interessante. O poder da palavra de Jesus Cristo. Porque ele disse para São Pedro lá atrás, ele disse: Petrus tu et Petram, et super Petram edificabo ecclesia meam, et porta inferi non prevalebunt adversus em. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edifica a minha igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, 2000 anos depois, está todo mundo falando da igreja, falando de Jesus Cristo, que é o personagem mais famoso de toda a história. Ah, não há dúvida, né? E o interessante é que ele fala dos agnósticos, né? O agnóstico não acredita em Deus. Não acredita em nada. Então aí, e aí o que a gente vê é o seguinte, eles estavam aí atentos, e os conservadores dizem que o novo Papa, o Robert Prevost, que agora é o Leão XIV, é progressista, e os progressistas dizem que ele é conservador. Ou seja, há uma contradição aí. E a imprensa diz que ele é o sucessor de Francisco. Quer dizer, na realidade, ele não é sucessor de Francisco. Ele é sucessor de Pedro. Ele não é sucessor de Bento XVI. E ele escolheu esse nome, Leão XIII. E a gente fica até pensando o que será que veio na ideia dele, de será que ele vai seguir a mesma linha de Leão XIII, que foi o Papa da doutrina social da Igreja, que é o Papa que definiu muito bem o direito de propriedade, que ele diz a propriedade é salário acumulado. Ele falou muito bem da relação entre patrão e empregado, a relação das empresas, a relação do trabalho, quer dizer, porque a sociedade, a igreja, ela é espiritual, sobretudo, mas ela é humana.
Então, essa orientação da igreja de ser a mãe, mestra, de ensinar as pessoas a terem uma vida mais próxima de Deus, faz com que os papas emitam opiniões também a respeito disso. E o Papa Leão XIII, ele vem com a encíclica Rerum Novarum, que nós comentamos naquele podcast do Conclave, e coincidentemente, né, não existe coincidência, eu acredito em providência, estou aqui falando do Papa Leão XIV. Quer dizer, isso para mim é uma alegria muito grande. Inclusive hoje eu tive uma notícia que também me deixou assim, muito feliz. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora do Bom Conselho. Tô vendo aí na sua mão. Inclusive, eu falei, vou no podcast falar sobre um assunto que eu gosto e vou levar Nossa Senhora do Bom Conselho. Chegando aqui, eu peguei vendo as notícias de uma fonte de notícia chamada Eclésia, que o Papa Leão XIV hoje foi visitar um santuário que fica a 50 quilômetros de Roma, que eu estive lá também, que é o santuário de Mater Boni Concilia de Genazzano, Nossa Senhora do Bom Conselho. Que é isto, cara? Tá muito louco. Que impressionante, né? Eu fiquei muito... E também aquele fazendo jus ao cardeal que anunciou que ele chegou inclusive aos paramentos do Papa, né? Paramentos tradicionais, a cor vermelha assim, simbolizando o martírio, porque, como se dizia, né, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, quer dizer, ele apresentou essa cristandade, esse vínculo, esse elo com os mártires lá atrás, né? Lá na época dos apóstolos, de Jesus. E começou, quando o cardeal anunciou Annuntio vobis gaudium magnum, eu vos anuncio grande alegria, foi assim muito bem católico isso. E impressionante que ele começou, a paz do Senhor esteja convosco. E a multidão ao delírio ali, né? Exatamente. E esse a paz do Senhor, é claro que isso é rezado na liturgia da missa, mas mostra bem a origem dele. Ele é agostiniano, ele vem da Ordem de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos maiores doutores da igreja. E o Santo Agostinho definia a paz, a melhor definição de paz que eu já ouvi na minha vida é a definição de Santo Agostinho. A paz é a tranquilidade da ordem. Se não há ordem, não pode haver paz. E ele diz que a ordem não é a ausência de conflito. Se as coisas não estiverem ordenadas, não vai haver paz. Isso nas famílias, nas instituições, nos países. E aí ele acrescenta que as guerras são um dos castigos com os quais Deus pune as nações. Bem entendido, não é que Deus vem para punir as nações. Os próprios homens, quando começam a viver o desordenado, o caos, o que vai acontecer? As guerras. Então eu acho que o Papa Leão XIV ele vem nessa linha aí. E claro que a gente tem que ter fé, né? A gente tem que acreditar. Se você é católico, se você tem alguma espiritualidade, você, como dizia, homens de pouca fé, né? Por que duvidais? É acreditar no lado divino da igreja, no lado que Jesus fundou a igreja para perpetuar os frutos da redenção, de toda a passagem que ele teve aqui na terra, de todos os ensinamentos que ele deixou, dos evangelhos, dos 4 evangelistas. Inclusive, muita gente diz, mas ele é americano, então ele foi escolhido porque ele é americano e tal. Os Estados Unidos é um país de maioria, é um país cristão. Sim. Mas, uma coisa interessante é o seguinte, existem muitas denominações evangélicas nos Estados Unidos, mas são denominações diferentes, então batista, presbiteriano e assim por vai, e adiante. Mas a denominação maior que forma um conjunto é a Igreja Católica. E a Igreja Católica aqui nos Estados Unidos tem um lado assim bastante tradicional, vamos dizer assim. Muitas igrejas, inclusive, têm a missa em latim, a missa São Pio V, tridentina, e eu vejo muito fervor que às vezes a gente não vê no Brasil, porque infelizmente o Brasil ainda tem uma visão muito da teologia da libertação, do Frei Leonardo Boff, Frei Beto, que é voltado mais para o lado material do que para o lado espiritual. Então aquela história de CPT, Comissão Pastoral da Terra, invasões de terra, incentivando, quer dizer,
as pessoas a invadirem terra, criar um movimento do MST. Inclusive o MST, falamos num outro podcast, é um movimento que não tem nenhuma intenção de trabalhar. Eles, na cartilha deles, dizem que o objetivo do MST é a conscientização das massas para a implantação do socialismo e a tomada do poder. Então a igreja brasileira, vamos dizer assim, que é coordenada pela CNBB, que é um órgão oficioso, porém não é oficial, é uma instituição de bispos, mas eles não têm a palavra final com relação à doutrina católica. A doutrina católica é o Papa de Roma, ex-cátedra, é a doutrina católica, por isso que o Papa é o chefe da igreja. E a gente vê que no Brasil há um progressismo, e há muitas vertentes dentro desse progressismo também. Então fica essa conversa, né? Será que esse Papa vai ser progressista? Será que ele vai ser conservador? E eu vejo disso, né? Homens de pouca fé, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito que ele será inspirado a ser um missionário como ele foi. Ele é americano, ele nasceu em Illinois, mas ele tem cidadania peruana. Então ele foi bispo no Peru, ele viveu 20 anos no Peru, então ele conhece a realidade sul-americana, ele conhece as comunidades mais pobres. A igreja, hoje em dia se fala disso, opção preferencial pelos pobres. A igreja sempre teve opção preferencial pelos pobres. Tanto é que desde a Idade Média é a instituição que criou os orfanatos, que criou os hospitais de caridade, as irmãs de caridade. Então isso nunca foi novidade para a igreja. E a esquerda tenta se apropriar disso, se infiltrar dentro das fileiras nos seminários e começam a criar uma versão católica que sai do evangelho, que sai do espiritual e foca só no material. E aí, com isso, começa a empunhar bandeiras mundanas, bandeiras que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que espero que o Papa Leão XIV, que Deus o proteja muito e que ele seja o Papa espiritual, o Papa dos católicos e que ele seja o sucessor de Pedro. E para acrescentar isso, ele é uma pessoa muito inteligente, ele fala espanhol perfeito, fala italiano, o inglês é a língua materna dele. É uma pessoa, diversas línguas, ele estudou filosofia, ele estudou matemática, teologia, e teve essa missão no Peru, quer dizer, foi prior da ordem agostiniana. Então, humanamente falando, ele tem todas as credenciais para ser um grande líder. Então é isso, eu desejo, e hoje ele foi ao santuário de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Bom Conselho. Inclusive eu fiquei muito feliz em saber disso, porque eu sou devoto de Nossa Senhora do Bom Conselho, e antes de vir para esse podcast, eu peguei a medalha de Nossa Senhora do Bom Conselho, que eu estive no santuário lá em Roma, e que fica a 50 quilômetros de Roma, aliás. Chama-se Genazzano, uma cidadezinha pequena, medieval, muito bonita. E o Papa esteve lá hoje, rezando, pedindo a Nossa Senhora Bom Conselho. Então eu fico muito feliz e vejo que muitas coisas estão se encaminhando de uma maneira mais espiritual do que material. Sim. Cara, pelo que o Papa é muito bueno, cara. O Papa é matemático, é filosófico, é teológico, cara. Cara, te falando uma coisa, cara. Se esse Papa resolver virar um YouTube, cara, ele pode ser um YouTube de autoajuda, cara. Esse cara é muito bueno, cara. É isso mesmo, Xandinho. Adriano, e esse nome Leão XIII já começa rungindo, né? Mas tem um simbolismo aí? Ele tem a referência do Papa Leão XIII, né? Que é o que a gente falou aqui. Mas o mais interessante é que nosso Jesus Cristo é chamado Leão de Judá. É o leão da tribo de Judá. Então tem um significado. Então você vê esse vínculo lá com o começo de tudo, com Jesus, que é o cerne da questão. O cerne da igreja é isso. E é aquilo tudo que você falou, né? Da defesa da propriedade e tal. Exatamente. O Papa Leão XIII vem com isso. Ele é um Papa que condenou essa ideia marxista da relação patrão-empregado. É isso mesmo, Xandinho? Ô, cara, eu tava falando uma coisa, cara. Eu quero que esse Papa aí, cara, tomara que esse Papa siga o Leão XIII, cara.
Já pensou esse Papa segue o leão de metrô gol de Wayne Mayer, cara? Aí é só show e lacração, cara! É isso aí, Xandinho. Mas, Adriano, no discurso de posse, né, que você disse, ele solta logo de cara: a paz do Senhor esteja convosco. A galera achou bonito, mas você notou um detalhe importante aí, né? O detalhe é isso que a gente já comentou aqui, que é o Santo Agostinho, né? Que ele define a paz como a tranquilidade da ordem. E o mais interessante, falando do Leão XIII, ele compôs uma oração que ele já via, né? Na igreja, ele dizia que a igreja existem muitos espíritos maus que rondam a igreja. Então, por isso que ele compôs o exorcismo. Ele obrigou que os padres rezassem o exorcismo após a missa, que é o exorcismo breve, que é São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Ou seja, é uma oração muito pertinente e significativa de que não há... a vida é um combate, né? E esse combate é espiritual. Então nós temos que ter essa visão. E nem dentro da igreja os demônios estão fora, eles estão lá também. Inclusive, como já falamos no outro podcast, o Judas. Eu ia até comentar isso quando você falou no MST, eu dei uma risadinha aqui, eu falei assim, o Judas, né? O Judas era bispo, né? Ele estava ali no colégio apostólico e ele foi o que traiu Jesus. E ele era a opção preferencial para os pobres. Que tem aquele episódio, né, que ele joga o perfume. A Maria Madalena joga os perfumes, o perfume assim aos pés de Jesus, e Judas vem: Senhor, não seria bom pegar esse perfume e dar aos pobres, o dinheiro aos pobres? Aí Jesus disse: pobres sempre havereis entre vós. E aí o mais interessante é o seguinte, que a revolta dele é que o perfume foi quebrado e ele não tinha como roubar, porque além de ladrão, um traidor. A quem isso lembra? Qualquer coincidência é mera semelhança, né? Que é Qualquer semelhança é mera coincidência. Cara, tu tá falando muita coisa que me parece uma coisa real, cara. Agora eu fiquei assim, será que o Judas tinha todos os dedos? Eu não sei. Mas enfim. Ele se enforcou no final, né? Ou seja, ele já mandou o recado, né, sem ordem, nada feito. E quem ama o caos? Pois é, quem gosta do caos? O demônio. Quanto mais caótico tiver, é mais fácil se dominar. Todo reino dividido em si mesmo perecerá. Então o caos favorece a quem? Cara, o caos favorece a esquerda, cara. Cara, a esquerda gosta de um caos, cara. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eles adoram um protesto, uma faixa, uma estátua quebrada, uma vidraça quebrada, cara. A esquerda gosta muito do caos, cara! Eles gostam de bandido, né? Bandidolatria, né? Sim, como é que é? Cara. É só um menininho que roubou um celular para tomar uma cervejinha, matou um pai de família. Tal. E é interessante o seguinte, que as entidades de direitos humanos, eles protegem só aquele que cometeu o crime contra o ser humano, né? Quer dizer, os direitos dos humanos, né? A injustiça é para quem cometeu, né? Exatamente. Não para a pessoa que perdeu um pai, ou uma mãe, um irmão, whatever. A gente já está acostumado a ver isso, né? Eles não vão lá visitar a vítima, eles não têm compaixão com a vítima, eles têm compaixão com o bandido. E porque o bandido, ele favorece o caos, né? O trabalhador não é uma pessoa boa para ele. Inclusive o Marx, eles mudaram essa teoria, porque o Marx ele começou com a revolução do proletariado e tal. Só que o trabalhador realmente, ele quer a ordem, porque ele precisa de ordem para trabalhar. Sim. Ele tem que dormir cedo para acordar cedo no outro dia. Já o degenerado, o bandido, o vagabundo, ele não tem compromisso com nada. Geralmente o pobre mesmo, ele é já de direita, né? Porque ele acorda cedo, é aquele que vai atrás do seu ganha-pão. E ele tem que ter ordem. Exato. Que é exatamente o que define Santo Agostinho. A paz é a tranquilidade da ordem. Então esse Papa, apesar de ainda ser um ministério, né? Parece que não vai fazer a alegria da turma da lacração, não, né? Eu espero que não. Tudo indica, né? Pelo menos os primeiros passos dele que a gente está vendo, desses primeiros dias aí, ele tem sido bastante... Primeiro, ele é muito discreto também, né? E a gente vê que ele está criando
uma ideia mais pro tradicional do que pro progressista. Tá bem misterioso. Vamos rezar, né? Vamos colocar na mão de Deus e a Deus tudo pertence, né? O futuro a Deus pertence. Mas ele já veio com umas palavras que você já Eu gostei do jeito que ele se apresentou, eu gostei do modo como ele se emocionou também ali no Vaticano, né? Quando ele foi declarado Papa. Quando ele se apresentou e fez a primeira oração dele. Então eu acho que começou bem. Isso é muito importante. Cara, tá falando uma coisa, cara, esse papo aí é muito louco, cara. Se ele continuar assim, o pessoal do Vaticano II vai pedir reembolso da fumaça branca, cara! Adriano, tem algo curioso aqui. Os conservadores desconfiam dele, né? Os progressistas também. Tá todo mundo meio perdido, assim. Você não acha que as pessoas estão perdidas? Eu acho o seguinte, são 267 papas, né? E a igreja sempre teve uma história... A história da igreja é muito rica, né? Inclusive eu falei do Papa Gregório Magno no último podcast, que foi o que criou o Gregoriano, e o Papa Gregório VII foi o que criou o calendário. Inclusive o Papa Gregório VII, ele tem um episódio interessante que ele tinha o imperador Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico, que estava fazendo interferências na igreja. Ele queria escolher bispo, ele queria interferir na igreja. E aí o Papa Gregório VII o excomungou. E ele não deu muita ideia, ele não achava que isso não ia acontecer nada. Só que o reinado dele foi por água abaixo. E aí ele começou a ver a necessidade de se reconciliar com o Papa. E aí ele foi no antigo Vaticano, né, Canossa, e para pedir perdão ao Papa. Isso estava nevando muito, o Papa deixou ele do lado de fora. Qual Papa que era? Papa Gregório VII. E ele ficou lá do lado de fora esperando para ser atendido pelo Papa, e o Papa disse, não vou atender, ele está excomungado. E aí passou uma noite e tal, e aí o Papa se compadeceu dele, o recebeu e ele prostrado pediu perdão, o Papa o perdoou e retirou a excomunhão. Logo depois, ele arrumou um antipapa. Que isso, cara, que história mais maluca é essa, cara? São histórias que eu não vou entrar nos detalhes dessa história, mas é uma delas. Esse é o Papa que criou o calendário, né? Quer dizer, oficializou o calendário junto com outros cientistas e criaram um calendário que a gente usa até hoje. Então a igreja é muito rica na história da igreja, né? E como você está dizendo aí a questão dos progressistas e do Concílio Vaticano II, que você falou, tem um outro Papa, o Papa Paulo VI, ele dizia assim, a fumaça de Satanás penetrou o templo sagrado. E uma das coisas que ele dizia é que as pessoas muitas vezes seguiam por jornais, por noticiário, por coisas de um fulano pagão, não sei da onde, um tipo que nem espiritualidade tem, e qualquer pessoa dessa influencia a cabeça. Então o que está acontecendo hoje... É o que sempre aconteceu, né? E hoje está acontecendo isso mais do que nunca, entendeu? São quantidade de redes sociais e gente hoje então, que tem de teólogo aparecendo aí, especialistas e futurologistas, o que seja, dizendo como é que vai ser, como é que não vai ser. E os caminhos de Deus não são assim. É claro que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Quer dizer, se o ser humano não corresponder a esse chamado, não corresponder às graças que Deus nos dá, é claro que chegamos na situação que estamos. O Santo Agostinho dizia, sim, imaginem uma cidade, no livro que ele escreve, A Cidade de Deus, que não tem nada a ver com o filme. Já me falou isso. Ele dizia, imagine uma cidade onde as pessoas cumprissem os 10 mandamentos. 10 leis só. Seria uma maravilha, não roubasse, né? Não cobiçasse as coisas alheias, não honrasse pai e mãe, não matasse, não furtasse, não mentisse. Ia ser difícil, né? Imagine que paraíso seria uma sociedade assim. Sim. Agora imagine o contrário. E nós estamos mais próximos do quê? Do contrário. Entendeu? Então vai ser muito difícil a vida desse Papa, o reinado dele vai ser bem complicado. E aí já começam essas especulações, né, de um que fala uma coisa, outro que fala outra.
Mas eu sempre digo, a salvação é individual. Você tem que buscar a sua própria salvação, a tua própria espiritualidade, independente se o Papa é um grande santo, ou se ele não é, ou se ele tem ausência de santidade. Quer dizer, o Papa é humano. Apesar dele ser o líder de uma instituição espiritual, ele é humano. E a igreja é humana. Ela é divina. E na doutrina católica não existe nada que vá contra os evangelhos. Então, quer dizer, eu acho que se cada pessoa assumir essa espiritualidade e pensar na sua salvação individualmente, ela já vai estar num ótimo caminho em busca da perfeição. Como o próprio Jesus disse, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como nunca seremos perfeitos a esse ponto, sempre estaremos na busca, né? Sempre estaremos à procura dessa perfeição, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele mesmo disse, serei eu mesmo vossa recompensa demasiadamente grande. Olha, Adriano, se ele seguir mesmo os passos do Leão XIII, a gente pode esperar que a igreja que volta a defender a ordem, né? E a propriedade, a família e a própria fé. E isso, meu amigo, é tudo que a esquerda odeia, né? Exatamente. Eles querem desconstruir, né, a família com ideologia de gênero, enfim. Você vê as leis que hoje existem favorecem o quê? A dissolução da família, totalmente. Eles querem acabar com a propriedade, né? Então incentivam invasão de terra, dizem que Jesus não deixou propriedade para ninguém. Quer dizer, Jesus não deixou propriedade para ninguém mesmo, cada um tem que conquistar a sua. E é o que definia o Papa Leão XIII. Propriedade é salário acumulado, não tem como ir contra isso. E quem segue os 2 mandamentos, não roubarás e não cobiçarás coisas alheias, estará sendo favorável à propriedade. E a esquerda quer o caos, quer a desordem. Quem que quer a desordem? O cara que ama o caos é o Satanás, cara! Uma coisa que me chamou a atenção nesse Papa é que ele nasceu nos Estados Unidos, né? Estudou nos Estados Unidos, mas depois largou tudo e foi ser missionário lá no Peru. O que isso revela, assim, sobre ele? Isso revela a trajetória dele, né? Na realidade, ele não abandonou tudo e foi pro Peru. O que ele fez foi... Ele nasceu nos Estados Unidos, ele vem de uma família católica, ele estudou em escolas católicas, ele, inclusive, vem da época da missa em latim, da missa tradicional, e ele estudou teologia, filosofia, ele foi ordenado padre, matemática, uma pessoa muito competente, e ele foi designado, foi transferido para o Peru, inclusive ele foi bispo lá no Peru. E isso mostra a versatilidade dele, a capacidade de adaptação que ele teve, que inclusive ele não só aprendeu espanhol, fala espanhol muito bem, se naturalizou peruano, e ele teve uma missão junto aos pobres, que a esquerda quer se apropriar desse assunto dos pobres, já falamos aqui, que isso não é novidade na Igreja Católica. A Igreja, desde a Idade Média, promovia orfanatos, hospitais, universidades, as irmãs de caridade, quer dizer, isso tudo faz parte do DNA, né, da Igreja desde os seus primórdios. Então ele foi bem alinhado com isso e sabe bem a realidade da América Latina, e eu espero que essa experiência que ele teve lá sirva para espiritualizar mais a América Latina e os Estados Unidos também, né? Ele conhece a realidade dos dois. O Trump até ficou surpreso, né? Quando ele viu a mensagem, ele ficou surpreso, tipo, ó, americano. E aí o Trump é interessante que o Trump é presbiteriano, né? Nem é católico. Sim. Mas ele já simpatiza com a ideia de ter um americano, né, à frente da igreja, né? E, enfim, vamos rezar, né? Vamos colocar na mão de Deus e que isso venha para melhorar a espiritualidade, né, de todos os católicos, e que muitas pessoas se convertam e que tenham uma união maior com Jesus, e não só os católicos, né, mas também todas as pessoas que amam a cristandade, que creem, né? Que creem em Jesus Cristo, e sobretudo que o objetivo principal nosso aqui é falar dos destruidores da cristandade, aqueles que querem destruir a família, como você disse, que querem acabar com o direito de propriedade, que querem desconstruir o que eles falam, né, a sociedade patriarcal,
como se eles tivessem uma coisa melhor para apresentar, né? E não tem. É isso mesmo, Xandinho? Cara, ele tá falando aí que o Papa estudou aqui nos Estados Unidos, cara. Ainda bem que ele não virou um militante do Starbucks, cara! Mas vamos direto ao ponto, novamente. Dá pra dizer que esse Papa é contra o comunismo, Adriano? Ele não se declarou contra o comunismo, até onde eu sei, né? Ele não fez uma declaração, mas se ele está seguindo a linha de Leão XIII, provavelmente ele vai, é nisso que ele vai, tá subentendido isso aí, né? Que inclusive eu não duvido se a esquerda agora começar a dizer que o Leão XIII era o Papa sindicalista, né? Eu não duvido nada. Cara, eu tô falando uma coisa, cara, se ele começar a citar Gramsci e Emília, cara, aí sim a gente corre, cara. Mas é isso mesmo. Adriano, outra pauta que preocupa os conservadores, né? É o globalismo. E esse Papa vai dar palco para o Fórum Econômico Mundial ou não? Não sabemos. Inclusive a doutrina da igreja, se você for pegar o Papa Pio XII, ele tem as alocuções a nobreza e o patriciado romano. E ele, numa dessas alocuções, ele fala da diferença entre povo e massa. O que é o povo? O povo tem uma característica própria. Como era antigamente, você via um alemão, você já reconhecia pelo traje, pelas danças típicas, pelo modo de ser, ele tinha uma característica. Os italianos, os espanhóis, os portugueses, os brasileiros, os peruanos, enfim. O povo é isso, cada povo tem sua característica. O que é a massa? A massa é uma amálgama de coisas sem identidade, que é o que eles querem transformar. Então os globalistas, eles são... O ponto deles o que é? É o povo ou é a massa? Eles querem massificar tudo. E massificar no sentido da ideologia deles, da agenda deles. Então, eu espero que esse Papa não tenha uma aproximação com os globalistas. Eu espero que ele tenha uma aproximação com o povo, que é bem diferente de massa, como definia o Papa Pio XII. Isso estamos falando aqui não programamos isso. Essa é uma conversa. Então, a gente vai, se depois quiserem pesquisar isso, as alocuções do Papa Pio XII, é só procurar. É só procurar que tá lá. Tá lá. Tá tudo aí. E eu lembrei disso agora com essa pergunta sua. Ô, cara, mas eu tava falando uma coisa, se o Papa aparecer com o Klaus Schwab na sacada do Vaticano, eu viro protestante, cara! O próprio Adriano já tinha dito, né, que como ele foi um missionário no Peru, né, ele vai poder aproximar dos problemas reais da América Latina, né, Adriano? Sem dúvida, isso é importante. A igreja sempre foi a Igreja Universal, ela está em todos os povos, em todos os recantos do mundo. Inclusive, é um tema para um outro podcast, a história dos portugueses, né? Vamos trazer aqui uma pessoa. A história do Brasil e Portugal, que muitos enganaram a gente, né? Falando que os portugueses eram exploradores, que eles foram lá para tirar as riquezas do Brasil e que não sei o que e tal. E aí você vê que um explorador, ele vem, explora e vai embora. Sim. E o português, o que aconteceu? Ele foi e ficou no Brasil. Ficou lá. Houve a miscigenação das raças, né? Inclusive nós temos sangue português, italiano, alemão. Quer dizer, o Brasil é um país que acolhe todos como Cristo Redentor, né? De braços abertos. E os portugueses foram para o Brasil. Se você pegar a carta do Pero Vaz de Caminha, que é a certidão de nascimento do Brasil, que ele diz lá, é uma terra dadivosa em que se plantando tudo dá, em que há muitas almas para serem convertidas, e tarará, com outras palavras, mas o sentido é esse, que a gente vê que a ideia deles era uma ideia missionária. Essa ideia do Papa Leão XIV teve no Peru, quer dizer, um missionário que leva a missão de ensinar o Evangelho. Inclusive, o primeiro ato espiritual no Brasil foi a primeira missa rezada pelo Frei Henrique de Coimbra. Inclusive foi pintada pelo famoso pintor catarinense, eu esqueci o nome dele agora aqui. Porque é sempre uma dúvida, né? Se foi... Porque dizem que a primeira cidade do Brasil é São Vicente, né? A Vila de São Vicente. E muitos, os baianos, geralmente falam que não, que é na Bahia, né? Então fica aquela coisa, não, foi em São Vicente, porque a primeira cidade do Brasil é São Vicente. Porque é a terra de Santa Cruz, né? Foi o nome do Brasil era terra de Santa Cruz. E aí você vê esse lado
apostólico dos portugueses. Lembrei Sim. o nome do pintor, Vitor Meirelles, Aí. que foi o primeiro, que foi o que pintou, vocês podem pesquisar lá depois, a primeira missa do Brasil, celebrada pelo Henrique de Coimbra. Onde? Essa é a questão. É. Porque eu já fui na primeira igreja, já fui onde foi rezada a primeira missa e não é lá em Salvador, não. Ok. Mas o ponto principal aqui é a questão da missão, né? Inclusive, o Pero Vaz de Caminha, ele morre na Índia e ele não volta a Portugal. Então, ou seja, eles não eram exploradores que pegavam, era uma missão. Você imagina um português daquela época sair da corte, sair da civilização, vir para um lugar que só tinha índio, cobra, onça. Até outro dia atrás aí, vimos aí onças pegando pessoas e tal, ou seja, uma coisa em pleno 2025. Então você imagina naquela época o que era isso. Sim. Então não é essa ideia romantizada que alguns historiadores aí de esquerda tentam contar, de que houve uma exploração e que o Brasil era o paraíso terrestre, né? É isso mesmo, Xandinho? Cara, tá falando uma coisa, cara. Ele sabe muito bem a diferença entre empanada e empatia, cara! O que os católicos conservadores podem esperar desse papado aí? Pode esperar sobriedade, né, na doutrina da igreja, né, que não é a doutrina tradicional, é a doutrina de sempre. Como dizia um padre que eu conhecia muitos anos atrás, ele dizia: Deus não é moderno, Deus é eterno. Então, quer dizer, esperamos a doutrina eterna, que essa guinada para a ortodoxia. Eu espero que ele não seja midiático, né? Porque hoje em dia a mídia tá em cima de tudo, ela deturpa. Sempre. Muitas vezes eles puxam para o lado que eles querem. Hoje em dia a mídia em geral não é mais... eles não transmitem notícias, eles fabricam notícias. Exato. E notícias que interessam para eles e para a agenda deles. Eles recebem para isso. Então eu espero que ele seja um papa firme com relação à doutrina da igreja, a doutrina dos papas, a doutrina dos seus antecessores e a doutrina de Pedro, que é a doutrina de Jesus Cristo. Isso mesmo, né, Adriano? E a imprensa internacional está dizendo aí, Adriano, como The Australian, né, chamou o Papa Leão XIV de servo vitalício dos pobres, né, e grande unificador. O que isso significa no contexto da igreja? Isso parece meio demagógico, né? Servo vitalício dos pobres. Quer dizer, o que é isso? Cara? É o The Australian. The Australian? Ele tá tirando essas coisas, cara. Eles começam a dizer coisas que não fazem nenhum sentido, né? Coisa que a gente já bateu aqui na tecla. Não é novidade para a igreja a opção pelos pobres. Quer dizer, a igreja tem orfanatos, irmãs de caridade. Isso sempre fez parte da igreja. Então não... E esse Papa, com certeza, ele não vai fugir disso. Ele é um Papa que ele tem a experiência disso na vida dele, como missionário, como uma pessoa voltada para os pobres. Mas o que é mais importante nisso tudo é a doutrina católica. Quer dizer, coitado do pobre, se ele ficar na mão dos bandidos, aí, na mão de quem não tem doutrina nenhuma, que não tem princípio, não tem ética. Você imagina uma pessoa que mora numa favela aí qualquer do mundo, do Brasil, principalmente, que a gente conhece, que quem comanda a favela é o traficante. Quer dizer, qual é a ética que um cara desse tem? De um fulano desse tem? Quer dizer, então é uma situação que é muito demagógica, essa ideia de que agora ele vai ser o servo vitalício dos pobres. Pelo amor de Deus. E temos também, né, o The Times. Voltando de novo, viu? Então temos o The Times também, que diz que ele tem um estilo calmo e tradicional. Isso é sinal de conservadorismo, não? Não, quer dizer, só porque ele é calmo e isso não quer dizer que ele é tradicional. Ele pode ser... O forte não é sinônimo de lento e nem o rápido é sinônimo de forte. Quer dizer, é contraditório isso. Quer dizer, ele pode ser muito calmo e ser muito progressista. Quer dizer, eu não sei qual a ideia do que eles quiseram dizer com isso. Não faz muito sentido. Sim. E temos também a CNN do Brasil, Nossa CNN Senhora. do Brasil. Diz que ele vai continuar a linha do Papa Francisco. Isso procede? Não. Você já tinha falado sobre Eu falei, isso. ele é o sucessor de Pedro, ele não é sucessor nem de Francisco, nem de Bento XVI, nem de... enfim, de qualquer outro Papa que tenha vindo Sim. antes.
Todos eles, né? Ele é o Papa Leão, cara, uau, cara. Não, é porque na realidade todos os papas, ele é sucessor de Pedro. De Pedro. Né? Porque ele foi o primeiro papa. E depois outra, Christianus alter Christi. Um cristão é outro Cristo. Quer dizer, a missão dele é isso, é perpetuar os ensinamentos de Jesus Cristo na Terra, é zelar por isso. Ele é o mestre, ele é o líder da maior instituição espiritual do mundo, né? Vamos dizer, são, sei lá, quantos, mais de 1 bilhão de católicos aí pelo mundo. Então, eu não sei exatamente o número exato, mas é muita gente que se espelha nele e que segue os ensinamentos da igreja. E muita gente que não é católico e que está acompanhando e que estava buscando saber quem seria o novo Papa, qual seria a nova vertente dele. E é esperar esse mediatismo midiático que existe hoje. As pessoas querem tudo para ontem. Eles acham que a vida é um telefone, né, que você vai passando mensagens e imagens e tudo tem que acontecer no próximo segundo. A vida não é assim, o ser humano não é assim. Por isso tem muitos casos de depressão, muita gente ansiosa. Então é uma ansiedade, é o que eu diria, oremos. Exato. E tem muitos outros também jornais que já começam já a trazer outras coisas que não tem muito fundamento, né? Porque não é uma coisa assim muito importante. Ou seja, seria até, mas eles já estão querendo rotulá-lo de alguma forma, de tipo de querendo colocar casos de abuso, que houve denúncias. Isso tem fundamento ou ao pouco que você sabe? Porque até então ele é bem misterioso até agora, né? O que eu soube disso aí é que ele que apresentou as denúncias para as autoridades eclesiásticas, né? Só que ele é discreto, ele não é uma pessoa que vai sair alardeando isso para todo mundo. E, inclusive, esses casos de abuso, que nome que você quiser dar, não é uma coisa exclusiva da igreja, né? Do lado humano da igreja. Isso existe no mundo inteiro, em muitas instituições, mas o foco é na igreja porque a intenção, o que é? Criar uma imagem, denegrir, né, a ideia de uma instituição ilibada. É o que eu disse, a igreja ela é humana, ela é constituída de seres humanos e também tem a doutrina que é divina. Então, infelizmente, o Judas, voltando nele de novo, ele era bispo e traiu Jesus. Então, não tem... Principalmente que ele está ainda nesse mistério, né? E se ele tiver um alinhamento mais conservador, vão começar a rotulá-lo de outras... Querendo ou não, vão começar a rotulá-lo como rotulam conservadores, todos os conservadores. E se ele for mais nessa linha conservadora, os rótulos poderão vir. Você não acha? Eu acho que o grande problema hoje em dia, sobretudo da imprensa, é o viés ideológico. Não é parcial, né? Eles não são imparciais, eles são parciais. Eles sempre estão buscando o lado deles. Então as notícias você vê que tudo meio alinhavado, do mesmo jeito. Todas elas parecem que saíram da mesma central, da mesma agência de notícias. Então isso vai se repetindo. E eu quero crer o seguinte, que Deus é muito maior que isso. A humanidade já teve muitas fases, já teve muitas situações, teve muitos impérios, o Império Romano, a Babilônia com Nabucodonosor, enfim, depois veio a cristandade, Idade Média, Renascença. Então eu aconselho a estudar a história, porque a história se repete. Exato. E sempre se repetindo, né? Agora o Market Watch disse que ele é centrista, com inclinação liberal em temas sociais. Isso preocupa? Não, a gente tem que esperar o desenrolar dos acontecimentos. Fica difícil, ele assumiu agora. Faz poucos dias, 2, poucas 3 horas, dias. Né? Quer dizer, já estão querendo... E qual que é a ideia desse pessoal? O que eles querem mais? Quer dizer, e eu acho engraçado que muita gente que odeia a Igreja Católica está preocupada com a opinião da Igreja Católica e com o que acontece dentro da Igreja Católica. A maioria nem é católico. Tem gente que vai na marcha gay e está preocupado que tem bispo, padre que é gay. Eu não entendo isso, eu não sei qual que é a ideia deles. Tudo é contraditório, né, no mundo esquerdista, né? Adriano, o que você acha agora de um pinga-fogo, hein? De novo? Agora é aquele pinga-fogo. Eita, cara! Adriano, sem enrolação. Melhor papa da história. Para mim é difícil, mas eu sou devoto de São Pio X, que combateu o modernismo com força, que hoje virou
o progressismo, né? Ele zelava pela liturgia e era um guardião da fé. Então eu sou, para usar um termo de hoje, fã incondicional de São Pio X. Ok, e o Papa mais subestimado? Bento XV, né? Fez de tudo para impedir a Primeira Guerra Mundial e foi ignorado. Era um diplomata com alma de santo. Muito bem. O mais intelectual? Mais intelectual, Bento XV, um gênio. Traduziu São Tomás para uma linguagem mais atual. Tinha uma humildade impressionante. E o mais político? Tem vários, é difícil falar disso, mas um que teve assim, uma atuação bem até tido como moderado e recente é o Papa João Paulo II. Ele viveu na Cortina de Ferro, ele sabe o que era o comunismo, enfim, a Polônia era comunista na época que ele foi sacerdote, e foi um Papa que... Papa recente, né? Recente, ele falava várias línguas, inclusive o português dele era muito bom. Foi várias vezes no várias Brasil. vezes ao Brasil. E teve até um atentado contra ele, né? Teve um atentado contra ele também. Foi quando teve o Papa Móvel, depois que eles colocaram, né? Todo blindado. Papa Móvel, cara, Papa tá Móvel, louco, cara. E o mais polêmico? O mais polêmico recentemente foi o Papa Francisco, né? Que ele agradou bastante os progressistas, ele teve um diálogo com os globalistas, ele confundiu muita gente dentro da igreja, né? Então muita gente teve uma ideia assim, os tradicionalistas ficaram meio com o pé atrás com ele, e ele teve muita adesão junto aos progressistas. O mais importante para o Brasil? Mais importante para o Brasil, de todos os papas? Sim. Ele teve diversas vezes lá, né? Um que visitou muito o Brasil foi o João Paulo II, né? Teve muitas vezes no Brasil. E ele foi um papa que ele levantou um assunto contra a teologia da libertação. Ele tinha severas críticas à teologia da libertação. Exatamente. Se o Leão XIV seguir Leão XIII, o que podemos esperar dele, Adriano? Esperemos que ele siga essa linha da relação de empregado-patrão, que está lá na encíclica Rerum Novarum do direito de propriedade, que a propriedade é salário acumulado, que é preciso ter uma visão não de luta de classes, mas de harmonia entre as classes. Então, quer dizer, se ele seguir essa linha, eu acho que a gente tá bem. Então, se o Leão XIII rugir, vai ter militante de batina pedindo asilo em Cuba, né? Provavelmente. E algumas considerações finais, Adriano? Considerações finais é fé em Deus, acreditar que nem tudo é humano, tirar essa ideia materialista da cabeça, né? Essa ideia imediatista, e seguir o conselho de São Bento, né? Ora et labora, reza e trabalha. É isso aí. Esse foi mais um podcast do Direita Nova York. Fé, razão, ordem e bom humor. Até a próxima. E aí, Xandinho? É isso aí, cara. A live aqui dos Estados Unidos. Continua acompanhando a gente. Dá aquele share, dá aquele like e fala pra todo mundo. Diretamente da costa leste dos Estados Unidos. Avançar sempre.